Meu nome é Alberto Khrushchev, eu sou professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, e aí a gente vai se apresentar até para você poder contextualizar algumas informações que a gente vai trazer aí. Igor saiu agora aí, vou ver se ele se ajeita para entrar. Mas eu faço parte do projeto Movilhéus e sou professor da universidade, da UESC, né? E também tenho uma trajetória longa no triatlo, então muito tempo pedalando aí na, na nossa região, né? E treinando e participando de competições em outros locais também. Então eu vou trazer aqui a minha visão, né, do que a gente tem com relação ao ciclismo aí de desafios na nossa cidade e de potencialidade, já que a gente tem visto aí que o espaço urbano tem se modificado, muita coisa tem acontecido e é legal a gente poder ter essa oportunidade de conversar, né? E aí vou trazer aqui também o Igor, né, que é um cara que participou de Ironman, representou a Bahia no Ironman do Havaí como um cara classificado que obteve índice técnico. Ele vai falar um pouquinho dele. É um cara que é da Astrisul, presidente da Astrisul, a Associação dos Triatletas do Sul da Bahia, né? É engenheiro também, então tem uma outra visão além daquela de atleta. Tá, Pronto, dá para ouvir bem beleza. melhor. Pronto, aí, agora fica melhor. Então, eu sou vamos dizer assim, um entusiasta do esporte, do triatlo. Eu comecei lá, tem um tempinho aí já atrás, em 96, né, no triatlo. E de lá para cá, assim, acho que a gente foi caminhando, eu fui caminhando conforme a dança, né? Conforme foi acontecendo, a gente foi se desenvolvendo, enfim. Então, já participei a gente começou, lógico, pelo Campeonato Baiano aqui em Ilhéus, numa prova de duatlon, na verdade, né? Depois aí me mudei, fui fazer universidade em Feira de Santana, e lá eu descobri um grupo que tinha de treinamento de triatlo, e aí o pessoal treinava lá na própria UFES, e eu comecei a integrar a turma, e aí participei do Campeonato Baiano, aí foi brasileiro e tal, e aqui a gente já conhecia, né, desde a época de criança, assistia aí as provas que ocorriam aqui em Ilhéus na década de 90, né, a gente pode dizer mais, que foi quando o triatlon em si na Bahia, no Brasil, né, de forma oficial, começou, né, aqui na Bahia. A gente pode dizer que com a chegada da federação, a chegada não, com a fundação, né, da Federação Baiana, que se confunde um pouco aí também com essa questão da CBTRI. E aí em 90, quando tinha as provas aqui, começando provas grandes, né, de campeonato mundial, de campeonato pan-americano, campeonato sul-americano, né, eu sempre assistia e tive aquela vontade. E aí, depois teve a oportunidade, né, em feira, ainda de fazer uma prova aqui dessa época da década de 90, acho que foi a última, foi um pan-americano, 99, 98 eu vim com a turma, mas eu vim só dar apoio, assistir. E em 99 eu já vim para cá fazer a competição, né? E daí o Campeonato Brasileiro, rodando o Brasil todo, quando fui em 2016, aí eu resolvi já fazia a prova de longa distância, depois eu encarei aí o Ironman, deu certo, eu consegui me qualificar para o Havaí, e aí fui, porque assim, é um sonho, uma meca, né? Porra, onde onde começou, né? Vamos dizer assim, a gente não pode dizer que foi lá que começou o primeiro triatlo, tal, mas a gente vai dizer que foi o boom, né? Foi onde teve toda essa expansão. E de formação eu sou engenheiro civil, e sigo nessa minha jornada paralela aí, sempre sem deixar o esporte, né?
parcimonioso na sua colocação. A gente sabe que você é 6 vezes campeão baiano, é um cara que é um dos poucos baianos que conseguiu nos representar em nível de elite mesmo no triatlo nacional, né? Então, eu tive a minha trajetória no triatlo, mas fui no amador, nas categorias de idade, né? Mas você é um cara que... E hoje está aí também com a Astrisul, né? Que é a Associação dos Triatletas de Ilhéus, que é bem legal. Eu queria que você falasse uma coisa para a gente. Você falou dessa evolução do triatlo, década de 90. Né? O pessoal às vezes não entende muito que 93, 94, 95 e 96 nós sediamos aqui em Ilhéus, no Pontal, com largada na Maramata, 4 etapas da Copa do Mundo de triatlo, com campeonatos sul-americano e pan-americano envolvidos também. E Ilhéus, Igor, ela teve uma trajetória de tradição assim no esporte, né? Os moradores da cidade adotaram, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, você acha que a cidade tem uma característica para o triatlo e para o ciclismo, né? E que dificuldades você tinha, nós tínhamos naquela época, né? De treinar nas ruas. Você acha que mudou alguma coisa de lá para cá? Quando você sai treinar hoje cedo, né? Será que o que a gente enfrenta aqui é a mesma coisa que o cara enfrenta lá no Rio de Janeiro em termos de trânsito? Né? Como é que você vê hoje nessa trajetória? Como é que você via o ciclismo, a dificuldade de alguém iniciar no ciclismo, iniciar no esporte, treinando nas ruas? E como é que você vê hoje aí? Então, você tocou um ponto bom, assim, que é a evolução, né? Como é que a gente andou. Apesar de tudo, a gente vê, né, esse tempo, da década de 90, é muito próximo, né? É uma coisa, a gente fala, na década de 90, mas a gente está em 2020, são 20 e poucos, 20, quase, né, 25, 27 anos aí, 26 anos aí, de 94 para cá. Mas o que eu percebo, assim, é que teve uma ruptura, né? Por exemplo, a cidade, como você falou, aqui foi um lugar de formação e tinha todo o envolvimento, né? E as pessoas foram se aculturando com o triatlon e foram ganhando aquele glamour, né, da prova, porque realmente era uma prova grande, era bonito, todo mundo se envolvia, a cidade parava e vinha gente de tudo quanto era jeito, de todos os lugares, né, de carro, de ônibus, de avião. Então as pessoas se congregavam aqui e vinham pessoas assistir. Você tinha televisão do mundo todo cobrindo, tinha aquele Zeppelin, né, rodando. Na época não tinha uma tecnologia de drone, o pessoal usava, o mais estável era aqueles dirigíveis. Então, era uma coisa que, com o passar dos anos, um evento, imagina, um evento só, você fala, pô, um evento só no ano na cidade, mas é um evento gigante. E que isso vai trazendo uma expectativa das pessoas, movimentava a economia, fazia pousadas, hotéis, restaurantes, todo mundo ia, era uma cobertura midiática incrível também na rede nacional. Aí uma coisa engraçada, só para lembrar, as pessoas, a gente via na rua, depois de um tempo, as pessoas com uma bicicleta comum, e de repente o pessoal chamava com um chifre. Aí tinha gente que não entendia, por que esse cara anda com esse negócio aí? Ninguém nem usava, né? Tava com aquele trambolho lá acoplado na bicicleta, mas não usava. Isso era somente por conta do que era visto no triatlo, porque não tinha função nenhuma. Aquilo ali, numa bicicleta comum de transporte, de passeio, era uma coisa mais de esporte, para aerodinâmica, que é o apoio, o clipe, né? Você acha que havia um tratamento diferenciado? Por exemplo, sair nas ruas de Ilhéus para pedalar na época do triatlon, até nós que éramos moradores da cidade, tínhamos que dar autógrafo e tal. Mas você acha que era diferente pedalar no dia a dia? A gente tinha mais dificuldade no trânsito. No dia a dia, do que próximo da competição, por exemplo, que as pessoas já estavam assim alertas, que tinham atletas ali na cidade, entendeu? Isso, então. É. Não, é isso mesmo, porque assim, o ciclista normalmente ele é invisível, né? Assim como tantos outros, né, como o deficiente é um invisível. É curioso que a gente passa, eu já conversei muito com isso com os colegas no dia a dia. Eu falo, rapaz,
sabe qual é o problema grande, assim, às vezes na bicicleta e tal, você está rodando, é porque as pessoas não conseguem, não é que o cara faz às vezes de maldade, é que ele não enxerga, e não é porque porque ele quer, não. É porque ele não está preparado para enxergar aquilo. Então, as pessoas estão no carro e tem gente que não consegue perceber, inclusive um pedestre, sem saber que ele próprio é um pedestre, né? Só que ele está no momento de dirigir um automóvel, está se locomovendo via automóvel. Quando ele descer, ele vai virar mais um no meio da multidão. Mas essa questão do respeito é muito de um olhar que precisa ser trabalhado, né? A gente mostrar para as pessoas que existem outros que estão ali, que estão compartilhando uma mesma via, muitas vezes, e que precisam de respeito porque é um ser humano. Eu lembro de uma vez eu estava num carro viajando, e eu tinha um rapaz, o que estava dirigindo, ele ia fazer uma ultrapassagem, aí a irmã dele falou assim, segura que é um motoqueiro. Não, aí ele falou assim, um motoqueiro. Eu falei, não, motoqueiro não. Não, é uma moto. Eu falei, não, uma moto não, é um motoqueiro. Porque você fala é uma moto, parece que é um seco, um inanimado que, né, não tem a ligação com a vida, né? Então o cara diz assim, uma bicicleta. Não é uma bicicleta. Muitas vezes tem uma pessoa ali que está conduzindo aquela bicicleta, né? Aí essa visão que você falou, quando era a próxima prova, as pessoas começavam a ficar atentas. Ali tem um atleta. Então, o cara veio, aí já buzinava, parava, olhava, tinha curiosidade com a própria bicicleta, né? E tinha um respeito maior, né? Se distanciava, né? Dava aquela... Iam relacionar, né? Relacionar uma coisa importante que acontecia na cidade. Mas a gente que treinava no dia a dia, passávamos talvez menos dificuldades que outras cidades, porque o tráfego naquela época não era tanto. A gente vai falar na frente que hoje a gente tem até mais bicicleta. Mas você acha assim, por exemplo, agora a gente está vivendo uma época de mudanças no nosso trânsito, né? Com um aparelho novo, urbano, uma acessibilidade norte, centro, sul, que é uma coisa gigante assim para a cidade. Né? O que é que você acha que isso traz novos desafios para a gente? E o que é que isso pode trazer assim, de perspectiva para quem, como nós, pensa esse esporte? A gente já está olhando para aquela área de transição ali no Cristo, pensando em todo um conjunto. Né? Você, até com o seu olhar dentro da expertise que você tem aí na área de engenharia, como é que você pensa esse novo momento de Ilhéus aí? A gente criou ali até dois locais, né, possíveis para se escolher, né? Bater o que é melhor, né? O Cristo ou na chamada prainha do triatlo, né, como a gente chamava, né? Que é onde fica a Maramata. Né? Assim, a mudança foi geral, né? Deu um upgrade e modificou o trânsito de forma também que... Primeiro porque ali ficou uma via expressa, né? Você não tem saídas. Então, até para a gente também treinar em si, em parte, fica mais seguro. Primeiro que a gente treina em períodos mais... onde não tem tanto movimento, né? Mas assim, é mais seguro por conta dessa questão, né, de entrada. Eu tive um acidente, não sei como foi também, mas acredito eu que alguma coisa entre saída ou sair da pista para o acostamento ou o contrário, né? Mas isso ali a gente não vai ter, né? Porque ficou uma via expressa. E inclusive está se prolongando, né? Ali para a região em direção ao Cururupi. E isso vai já muda toda a dinâmica. Para a gente tanto para quem vai se locomover de veículo automotor, como quem vai de bicicleta, né? Lógico que para o esporte é fantástico, né? A gente tem ali para o triatlo, como eu falei, dois locais passíveis de se escolher. Para treino, tem um local que inclusive tem uma rampa boa, que é da própria ponte, né? Já fez ali dá para treinar também uma subida. Então, essa mudança é muito bem-vinda,
né, integrando ali com a Soares Lopes e depois com o prolongamento restante que vai ali em direção ao Jardim Atlântico, isso ficou... a gente precisa difundir mais, né, a prática e o respeito, né, porque as pessoas têm que entender que, independente se você está num carro, se você está numa bicicleta, se você estiver a pé, né, que nós somos todos cidadãos e que cada um merece o respeito como tal, né? Tem umas coisas que são bem interessantes desse ponto de vista, que o pessoal fala, por que não adianta botar faixa de pedestre, botar sinal, se as pessoas não tiverem prontas, né, com essa interação. Eu queria aproveitar só esse gancho que você falou aí, né, que é importante demais, que é a questão do respeito. Quando a gente tem um equipamento como esse, além da gente, isso foi um equipamento que subiu de patamar em todos os aspectos, né, da mobilidade, do esporte. Mas a gente tem acho que a atitude tem que caminhar junto, né? Não apenas, não dos pedestres, nem dos... Você vê pedestre acessando. Ontem ainda fui passar por ali, o pedestre passou, ele continuou pela ciclovia, né? Mas dos ciclistas também, Igor, né? A gente vê ciclista parar ali aquilo é uma ciclovia expressa, como você falou. Ela não tem escape. Com um ciclista parando ali para poder olhar o mar, como tem acontecido às vezes de grupos. Para tirar foto. Você fica numa situação que se tiver um choque ali, o ciclista pode cair lá embaixo, ou no meio da pista. Então as pessoas precisam entender que há uma regulação. Você tem sentido isso no dia a dia, não? A gente vê tem gente que posta foto, né, lá do lado da ciclovia, ou tá andando aí. Eu, por conta dessa pandemia, eu saio muito pouco, né? E quando eu vou de carro, levar alguma coisa e tal, mas, enfim, quando a gente vai, que eu passo ali, eu tipo, pô, já saí muitas vezes, vamos ali só para dar para poder circular. E aí você vê, de que esse povo tá andando do outro lado? Mas assim, é cobrar do outro, sem ter essa interação, tem que ser uma coisa em conjunto, né? Porque, primeiro que ninguém vai se educar, né? Porque isso não existe, né? E também não é papel nosso educar o outro. A gente tem que, todo mundo se educar, né? Fazer uma interação geral, né? Mas é preciso muito investimento nessa área, porque a gente fica chateado, né? E aí eu vou trazer um negócio para você, que assim, tem três formas de se fazer as coisas, né? Que um é se a gente, por concordância, o que acontece na concordância é que você, ou por medo, ou por ganância, a pessoa vai agir. Na ganância não tem nessa questão do trânsito. Aí vai agir pelo medo, que o pessoal chama compliance, né? Mas enfim, se você fizer errado, você vai ser multado. Agora essa é a pior é o pior que traz pior resultado. Pior resultado, porque o ser humano ele vai buscar uma forma de fazer algo, né, diferente ali. Ele vai buscar uma forma de burlar e ele não está, como é que eu falo? Ele não está internalizado. Ele não está ali, ele não comprou aquela ideia. Ele não acredita naquela ideia. Ele não acredita naquilo. Então isso é necessário ter, mas por uma mínima parte. Então, aquele que faltou, a gente vai ter que pagar de algum jeito. Mas não é o ponto principal, porque todo mundo pensa... Hoje em dia a gente está naquela cultura de que tem que multar, tem que fazer, tudo obrigar, bater, sabe, uma coisa tão... que vai foge da educação, foge de tudo. Porque é muito mais fácil você fazer pelo amor do que pela dor, né? Aí tem a outra parte, que é pela identificação. Quando a gente vê, muitas vezes, um exemplo, se fôssemos usar, nós mesmos aqui, não estamos discutindo, tivesse uma plateia gigante, tivesse todo mundo, dizer, poxa, rapaz, Beto é um cara que a gente gosta, bacana, tal é o exemplo, olha como ele faz, ele vai na ciclovia, e aí as pessoas começam a seguir.
Mas ela está seguindo não é porque ela entendeu que tem que seguir, mas ela está seguindo porque ela diz, pô, Beto faz daquele jeito. Pô, Beto era ciclista, o cara é triatleta, não é aquele jeito que tem que fazer. Quando a gente vê numa propaganda, um banco colocar, por exemplo, um artista, o cara não sabe nada de finança, por exemplo. Às vezes o cara não sabe nada, mas está ali fazendo a propaganda. E as pessoas vão lá e seguem. Então, esse é o sentido. E a última, que é a mais forte, que é a questão que eu te falava aqui, da internalização. Quando você entende, acredita e diz, não, eu vou fazer porque é certo. Por que eu e você, pô, a gente quer parar para uma faixa de pedestre, dar passagem para outro, porque a gente entende que o pedestre não vai ficar tomando chuva nem sol ali e que uma parada de 10 segundos não vai me atrapalhar em nada. Por que eu vou andar na ciclovia? Porque eu sei que ali é o lugar das bicicletas. Eu não vou parar ali porque eu posso causar um acidente. Então a gente entende. Essa é a melhor forma. E para chegar nisso, é preciso estar distribuindo essa informação entre as pessoas e mostrando o quão bom é com que todos se fizermos com que todo mundo respeite o que está sendo proposto, né? E o avanço também, eu acho que foi rápido, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. O cara vê aquela acessibilidade, né? Quando você vem da ciclovia descendo em direção ao centro, né? Se você quiser pegar a esquerda ali para o Cristo, tem uma faixa de pedestre e tem uma rampinha de acessibilidade que não é para bicicleta, né? O cara que ia saltar da bicicleta para quando entrar na rampa, empurrar a bicicleta até o outro lado do Cristo, andar empurrando como um pedestre e montar lá já depois do Cristo no asfalto. Mas ele acessa de bicicleta por cima da faixa de pedestre. Então isso, com o tempo, com certeza a gente vai aprender, eu acho, né? E eu acho que o fato de ter acontecido esse tipo de obra com um equipamento desse, aí tem uma pergunta do Menuque aqui, anterior, que ele pergunta, você acha, e aí eu pergunto a você, você acha que foi pensado no ciclista essas novas obras de Ilhéus? Você acha que eu acho que teve uma participação grande, as pessoas se reuniram e pensaram isso, mas foi pensado para o ciclista também isso aí? Eu acho que o ciclista, na verdade, vamos dizer assim, a ciclovia, a ciclofaixa, tudo que foi criado foi colocado por uma questão de que já há um plano até, né, nacional, indicando alguma coisa, e já vem uma consciência assim, meio que acontecendo entre, né, altos e baixos, né, quando às vezes quem está fazendo tem outro criticando, e aí daqui a pouco essa pessoa entra e começa a fazer, é aplaudido, mas enfim, é uma coisa que é necessária. Lógico que ali não foi assim pensado, não, vamos pensar a cidade como a gente vê em cidades aí como Oslo, como outras cidades no Canadá que estão fechando, né, estão fechando ruas, cidades na Copenhague, na Dinamarca, estão fechando o centro inteiro de cidade. Eu estou falando de cidade grande, cidade capital, né, de movimento, de fervor assim, econômico gigantesco. Mas estão passos muito grandes na nossa frente que eles já perceberam. A gente não precisa fazer o mesmo erro no erro deles, né? Precisa chegar nesse problema todo para voltar atrás. Não, olha como a bicicleta é legal. Não, a gente já está aqui, pô, vamos olhar para frente, ó. Tem a bicicleta que muita gente pode utilizar, tem a integração que falta. Por que a gente percebe que não existe não foi criado para o ciclista? Não existe integração da bicicleta geral. Você existe recorte. Você tem um trecho de ciclovia, aí ela morre. Pronto. O ciclista a partir dali, ó, vai do jeito que dá. Se vira aí, né? Aí depois tem o outro trecho. Então não foi criado, não foi pensado. Vamos imaginar a cidade se locomovendo de bicicleta. É possível? É uma opção. É porque a gente tem no Brasil essa questão do status, tem gente que acha, e vai mudando, né? Isso a gente sabe que tudo vai sendo moldado, né? Mas também um camarada vai entrar no ônibus de bicicleta, a gente não vê. E nem pode, na verdade, né? Então não existe essa integração.
a gente não vê essa questão da integração da cidade como um todo. A área que tem mais bicicletas visivelmente, e já foi estudado por colegas aí, circulando, um exemplo, é na Zona Norte, do lado, na Zona Norte, não, na Zona Oeste, né, que é ali que vai para em direção ao Teotônio Vilela. Aquele trecho ali é o tempo todo. Então, não tem, tá todo mundo perdido. Você tem aí tem gente que desloca a cidade inteira, mas a gente não vê. Ali, ó, foi integrado, não foi pensado, né? Mas foi integrado. Ó, bota aqui porque é preciso ter alguma coisa de ciclovia. Agora que houve um boom, né, no mercado com relação à aquisição de bicicleta, a gente viu o Mauricinho aqui, que é um colega nosso da área de educação física, que faz um trabalho brilhante na Praia do Sul, falar que 50% dos alunos dele chegam lá na Praia do Sul de bicicleta. A gente já vê agora a duplicação ali, que também vai priorizar essa área. E agora, Igor, também com a pandemia, a gente teve um aquecimento do mercado de bicicleta, né? Você vai tentar comprar uma bicicleta hoje, e você não tem bicicleta no final do ano, não encontra na internet. Né? Isso, mais gente pedalando e mais gente iniciando nessa modalidade, então a gente tem que ver aquela adequação. E aí tem uma pergunta anterior do Menuque, que eu já tinha colocado aqui na nossa sequência, que é: você acha que os grupos, que a gente vê bastante grupo de ciclismo, e isso é muito legal, né? Os grupos surgindo. Você acha que os grupos têm um papel importante nesse início? O cara vai começar uma modalidade, aí ele entra no grupo de ciclismo, e ali ele pode ter a orientação, né? Na minha opinião, assim, o grupo de ciclismo é muito legal porque as pessoas conversam no grupo de ciclismo antes de sair, dá para ter uma orientação maior, como é que o cara regula a bicicleta dele, né? Como é que o cara fica durante a atividade. Pelo menos eu acho que deve ter. O que é que você acha aí? Então, lógico, com a pandemia, o que eu percebo assim, teve um aumento, tem vários fatores, né? Primeiro que as pessoas deram um jeito de ser. Não sei se foi o caso, assim, principalmente exclusivo do Brasil também, né? Mas quando eu vou fazer recorte aqui de populacional, dizer, não, foram os mais pobres, os mais ricos, provavelmente vai ter um conjunto aí se a gente for fazer esse recorte, quem optou, né? Talvez tenha iniciado o processo de transporte de bicicleta porque ele precisava ir ao trabalho, porque não foi a ele dado, ele nem tem como, às vezes, o cara trabalhar em casa, e aí ele vai ter que se virar, não tem transporte público, então, a pé vai ficar complicado, é muito longe, a pessoa começou a andar de bicicleta. O bom é que, assim, todo mundo, o motivo, seja ele pelo lado bom, né, é mais seguro ir de bicicleta do que você vai sozinho e tal, né, é um transporte, para essa questão da pandemia, é um transporte mais seguro. Já tem alguns estudos aí que eu sempre acompanho, o pessoal falando que tem uma segurança maior. Então, sendo ou não, qualquer, né, independente, na verdade, do motivo, houve esse aumento. E isso é bom. É bom porque as pessoas começam a ter contato. Aí, como você falou, o grupo é importante, é excelente. Assim, a coisa é até principal, né? Porque você sozinho, você fica meio solto, às vezes você não conhece, não sabe o que é, não sabe. Aí a gente vê o cara sentado na bicicleta, todo, às vezes, pedalando assim, parecendo que tá um homem grande num velotrol, porque tá tudo desregulado. Aquilo ali vai levar um problema para ele. E é o primeiro contato dele, que bacana, além de eu poder me locomover, eu posso me exercitar, eu posso me divertir, eu posso ter um lazer com a turma. Aí ele vê, não dá para fazer uma trilha, dá para fazer um pedal, eu gosto mais de estrada, eu vou fazer um pedal aqui com a turma na cidade, vai. Assim, essa integração é bacana. Lógico que sem aglomerar agora, porque não dá, né, para ficar batendo. Mas dá para pedalar, né? Cuidado para não ter um acidente, porque também não tem hospital para poder dar conta do povo, né? Uma das coisas importantes, esse é um dos problemas. Não sair a gente sabe que tem o trauma, né? O trauma, ele acompanha o ciclista. O ciclista cair,
É uma coisa que a gente até diz que compra um terreno a cada queda que a gente toma. Tem dois tipos de ciclista, né? Os que Mas caíram. eu, quando observo isso que você falou aí, eu que fiz meu doutoramento na área de ciclismo, né, com um grande triatleta que você conheceu, que foi o Fernando de Fenteler, que foi meu. Eu estudei essa parte de altura do selim, de adequação da bicicleta ao indivíduo, né? O que você vê aí, o cara que não sabe regular a bicicleta e está com o joelho lá em cima tentando pedalar e pedala com o calcanhar em cima do pedal, então fica aquela coisa estranha, o joelho está aberto. Para a Outro dia, gente é uma outro coisa. dia teve um vídeo engraçado, o cara fez os tipos de O ciclista. estudo tem uma função muito boa nisso aí, que E tá também aplicado. tem aquele cara teimoso que nem sabe o equipamento de segurança, né? E aí no grupo ele vai ter aquele contato que, ó, você tem que vir aqui, tem que ir de capacete, ó, coloca uma luva, que é luva, disse, não. Aí tem aquele camarada que não sabe o motivo que a gente usa, por exemplo, uma roupa colada ao corpo, de lycra, aí o cara pensa assim, negócio todo apertadinho, não quero não. Não, não é porque tem vários fatores, um deles é a segurança. Se você cair, existem dois tipos de ciclistas, os que caíram e os que vão cair, né? Então, independente de onde você esteja, você vai estar propenso a tomar uma queda. E a roupa vai lhe ajudar, né? O tipo de roupa é justamente para poder facilitar, porque é melhor o capacete, é melhor estar na sua cabeça e ele ralar, ele bater, ele amortecer do que a sua cabeça, né? Que é a parte mais pesada do corpo, né? Então, mas é muito curioso, o pessoal vai na bicicleta, os que você viu, você estudou essa parte da altura do selim, né? E aí tem uma. Eu lembro que eu tinha lido num livro uma vez que tinha uma interferência de cada 1% conseguia interferir até quase, não lembro agora direito, 4% na performance do atleta. Lógico que para quem tá passeando e tal, pouco efeito vai fazer de performance, mas vai fazer um efeito ao longo no bem-estar, né? Na saúde da pessoa. Porque a gente vai repetindo e aí vai ter problemas sérios. Não é só pegar a bicicleta. O indivíduo tem experiência ruim, não vai querer pedalar mais nunca, né? Você imagine o cara aqui no engenho, por exemplo, num grupo de ciclismo com um selim, com uma selim que é banco, pessoal. O selim é o banco da bike. Com um selim mal regulado, a altura, machucando o períneo, né? O joelho também tendo que se alongar cada ciclo de pedal. Então é uma coisa muito bruta para se fazer. Ô, Igor, em termos de potencial, assim, por exemplo, o Mauricinho colocou assim, que a obra de duplicação da BA001, ela tem um montante, um valor assim elevado, e pensa a ciclovia, né? Está inclusa a ciclovia. Você tem alguma... Tá incluso. Eu vi ali, tá incluso que na verdade já tinha, né? É uma coisa até chata, que a gente vê uma coisa fazer, depois destruir e tal, mas independente de comentário do que aconteceu ou não nesse âmbito de obra aí, é que já existia ali uma questão de ciclovia, por ter uma área que é permissível para fazer isso, isso aí está nesse projeto, assim, que eu vi. Agora, a questão é que passa muito pela sensibilidade, né, de cada um. A sensibilidade de quem está fazendo, né? Ciclovia de quem está fazendo. Não é, vou fazer uma obra igual. Cara, pô, vou fazer uma obra de. Como é o nome daquele de skate? Half. Chama, né? Half, não sei, aquela. Onde o skatista faz as manobras e tal. Aí você pega um camarada que não tem sensibilidade de ir lá ver com o camarada do skate como é que funciona, ele vai fazer do jeito dele. De repente o cara vai tentar a primeira vez e vai cair, vai se esborrachar. Uma ciclovia tem que pensar, pô, como fazer uma ciclovia para o ciclista? Eu não sei o nível de sensibilidade. A gente percebe que tem muita falha, né? Porque as pessoas não estão envolvidas com isso. Fazendo uma analogia assim com quem vai fazer uma obra, às vezes não pensa num deficiente, diz, não, que nada, não, isso aí vai funcionar. Eu falo, mas como? Você já faz o seguinte, senta na cadeira de roda, por exemplo, ou bota uma venda nos olhos e tenta fazer aquilo que você está propondo para o outro. Então a mesma coisa, ó, você vai fazer ciclovia, pensa você entrando subindo na bicicleta e indo naquele caminho ali. Será seguro? Será, né?
vai ser prazeroso, vai ser eficaz e tal. Então é isso que acho que às vezes falta nessas obras. Mas assim, está tendo esse olhar. Porque o mundo todo está convergindo para isso. Agora a gente precisa ir naquilo que eu citei antes, que era a questão dessa, você perguntou, dessa mudança, né? De comportamento. E isso, a gente vai ter que ter um estalo de alguma coisa para poder acontecer. Porque não acontece da noite, porque as pessoas decidiram, não, a partir de hoje nós vamos respeitar o ciclista, vamos respeitar o pedestre, não vai ser assim. A gente teve, quem gosta um pouquinho de história, se você vê nos Estados Unidos, que é o lugar mais, onde tem um boom de carros, e eu tenho muito respeito com a bicicleta, hoje, né? Hoje, vamos dizer assim, hoje, porque no passado, as pessoas morriam na década de 20, de 30, quando começou o negócio começou a chegar o automóvel, né? Então, na década de 30, as pessoas morriam igual uma galinha no meio da rua. Aí não foi do nada que, vamos agora respeitar. Não. As coisas foram acontecendo, foram lançando leis, foram percebendo, vamos fazer propaganda. Tem uma questão que conta da brincadeira, que tocou. O importante é que, assim, tocou as pessoas. Então, elas aprenderam, a gente precisa respeitar. Hoje, você percebe claramente como há uma diferença lá nesse tratamento do trânsito. Principalmente quem pedalou lá também sabe. Existe muito maluco, né? Tem muito doido lá também, mas os caras fazem, porque se for pego vai dar problema, né? Mas a maioria respeita, né? Algumas pessoas estão tocando aqui que ainda não é prioridade do Estado a parte ciclística, né? A bicicleta como mobilidade. Mas é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que caminhar para isso, e a participação dos grupos de ciclismo nisso aí é muito importante. E aí teve uma pergunta aqui, onde vai aquela ciclovia, né, na Zona Sul? Aí eu penso que até no máximo no Cururupi ali, se for, né? Eu não sei como é que vai acontecer. Não, aquela obra ali, pelo menos, está listada até as cabanas ali, o início das cabanas, logo ali no Guarani. Era o final. O perfeito seria que fosse pelo menos até, né, mais à frente. Já perdemos tanta coisa aqui, já teve projeto de ciclovia com iluminação, passeio público, né, e tal, que se estenderia até Olivença. Mas, infelizmente, os trâmites aí foi perdido isso aí. Entre outras coisas que foram perdidas às vezes por desleixo, às vezes por falta de conhecimento, ou por não querer mesmo. Eu acho que o interessante é isso, é que as pessoas possam ser ouvidas. E a gente tem muita gente hoje aqui que pode colaborar, né, nesse ponto. Eu acho que é interessante que a gente tenha essas duas áreas dialogando, né? Isso vai ser importante demais. E aí teve uma pessoa que colocou aí, eu não sabia que era tão eu vi. É igual corrida, né, Beto? Tem gente que acha e fala, rapaz, correr não é só você sair correndo, não. Tem gente que pensa, vou correr. Bota um tênis, não precisa não, vai descalço, sai correndo. Imagina usar um equipamento, né? Corrida, o pessoal diz, eu vou correr, sai. Mas aí, quando você olha, você vê aquele cara aqui. É curioso, mas existe. O braço é completamente diferente da perna e tal. E imagina usar um equipamento em que pode lhe trazer uma série de desconforto, como o Beto disse aí. Você pode colocar um selim. E aí? Como é que eu faço? Eu coloco ele nivelado, coloco para baixo, coloco para cima. Quanto para cima, quanto para baixo? Aí as pessoas ficam loucas. Não, vou botar para baixo porque aquilo ali não vai pressionar meu períneo e tal. Mas mete um bocado de loucura. Aí, a minha dica é assim, procura quem está fazendo, é o primeiro passo. Mas busca cada um. Tem livro bacana, tem muita coisa de... mas um livro é caro, eu não vou comprar porque às vezes é um livro técnico e tal. Vai buscar na internet, seleciona direitinho, tem artigos como a Beto mesmo, você vai lá, quem for curioso vai achar a pesquisa que ele fez, vai encontrar pelo menos vai saber a altura. Deixa eu ver aqui, Alberto Khrushchev, professor de tese de doutorado, você vai lá e vai descobrir.
como é que eu vou colocar a minha altura, né? Então, assim, existe ciência por trás de cada coisa, né? Então, tem pessoas que pesquisaram e viram. Uma coisa que me assusta muito, você sabe o que é? Ver, por exemplo, crianças pedalando sem capacete, né? Isso me deixa preocupado demais, assim, porque a gente sabe que uma queda lateral, as pessoas olham aquele capacete de ciclismo e acham que nós usamos aquilo porque gostamos. Eu tomei uma queda em 2012, tentando voltar a fazer triatlo aí. O cara idoso quer voltar a fazer triatlo, né? Caí lá, nunca tinha caído em minha 10 anos competindo, nunca tinha caído, caí lá em Salvador e fiquei lá quase 6, 7 horas no hospital. E 3 meses para recuperar. Se eu não estivesse usando o capacete, eu guardo ele até hoje para mostrar para as pessoas, as colunas do capacete foram fraturadas e o choque foi lateral. Eu imagino ia ser todo na têmpora, né? Não é brincadeira você e as pessoas sem capacete pedalando me incomoda muito. Eu tenho dificuldade aqui em falar para minha mulher que ela tem que usar um capacete para pedalar. Mas eu não consigo ir a qualquer lugar. Eu não vou à padaria. Se for 500 metros, eu digo, vou de bicicleta, eu vou pegar eu boto o capacete. Virou, é aquilo que eu falei, você internaliza, já era. Não é a questão de seguir os outros. Tem várias coisas. Isso é como age o ser humano. Não é porque eu sou diferente, não. Todos nós, na média, todos nós somos muito parecidos, diferencia muito pouco. Então, eu faria diferente, só que alguma coisa me colocou, eu disse, eu entendi, eu aprendi, me tocou e disse, olha, é extremamente. Aí tem exemplos, né, como o próprio Beto aqui, já falou, caiu, bateu. Tem um menino em Fortaleza, eu não lembro, acho que foi 2002, por aí, alguma coisa assim, né? 2000, alguma coisa. Ele tinha uns 16 anos, estava indo para a prova de triatlon. Aí ele ali na beira-mar, você tem aquelas duas pontas de entradinha assim, né? Ele vindo com o capacete na bicicleta, preso. Como se o capacete fosse só para a prova de triatlo, como você falou, né? O capacete é bonito. Não, é bonito porque a gente também precisa o design nele e tenta se agregar tudo, né? Além da aerodinâmica, a beleza e a proteção, que é fundamental, que é o principal. Aí ele caiu. Ele caiu a 5 por hora. Não é que caiu, né? Ele caiu indo, conversando com o cara, escorregou, caiu. Resultado, esse garoto faleceu. Né? Então, teve traumatismo craniano e faleceu. Eu tive lá um colega lá em Feira, Guga, ciclista, experiente. Na época não era regra da UCI, o uso de... UCI é a União Internacional de Ciclismo, não era regra o uso de capacete. Né? Então, o que é que você via? O exemplo que a gente tinha nos profissionais, descendo aquelas montanhas da Europa a 80, 100 por hora com um bonezinho, que era bonitinho. Todo mundo queria usar o bonezinho. E aí, Guga, a gente ia pedalar e ele com o bonezinho. Eu falei, cara, a gente tá andando em alta velocidade. E ele, não, eu comecei a evitar sair um pouco com ele, porque eu não queria que ele ele sofrer um acidente junto de mim. Eu não me sentiria bem, né? Se acontecesse algo. Ele escorregou saindo de casa, na bicicleta. Bateu com a cabeça, teve um traumatismo leve. A partir desse dia, nunca mais ele saiu sem capacete. Então, assim... É isso. Eu acho, como nós falamos no início ali, os grupos de ciclismo têm uma responsabilidade enorme nisso aí, né? E dá o exemplo, né? Por exemplo, hoje, a máscara na pandemia é uma coisa que todo mundo tem que usar. Então, o cara no grupo, usa máscara. Tá pedalando em grupo, usa máscara. Quer pedalar com mais, respirar melhor, tem que estar pedalando sozinho, porque senão... Então, os grupos de ciclismo, eu acho que tem um benefício enorme para essa área aí. O cara já iniciar da forma correta, né? Então, por quê? Porque ele vai ter o exemplo claro ali naquele local. E não é nenhuma coisa... uma coisa que todo mundo vai saber, né? Ciclista, ele traz aquela... Também tem... Não vou dizer que não tem ciclista que tem vício terrível, tem capacete há não sei quanto tempo, que dá mau exemplo, que para ali na ponte para poder fazer foto e é experiente. Esse ciclista a gente tem, mas o ciclista ele vai dar o exemplo para o cara iniciar e vai ser uma coisa muito boa de acontecer aí, no grupo. Teve um acidente grave, você falou aí de parar na ciclovia, lá na Marginal Pinheiros, que tem uma ciclovia grande ali, que o pessoal, é muito grande ela.
O pessoal usa e tem gente, como ela é mais larga e tal, as pessoas, tem muita gente que usa para treino mesmo, por conta da segurança. Aí um camarada sempre vinha pedalando com um grupo em alta, aí disse que uma menina lá na frente foi e parou. Quando virou de lado assim, a bicicleta, pô, tem 2 metros, né? Então ele virou, ele bateu, foi o grupo todo, foi forte, teve, esqueci o nome dele agora, ele teve um problema, acho que deslocou o ombro e tal. E um próprio cunhado meu em Salvador também, treinando, na Magalhães Neta, um maluco resolveu, um maluco que a gente fala, né? Deu uma de louco na hora lá, esqueceu tudo que ele tinha de fazer de correto, pedalando, treinando, o cara era ciclista também, parou parou do nada, e ele não estava atento na hora e tomou uma queda feia lá. Mas é isso. Ô Igor, a gente está chegando no final aqui, eu queria que você colocasse aí um conselho, assim, uma mensagem para quem quer iniciar nessa modalidade. Será que o triatlo é viável para a gente iniciar? Fala aí para esse pessoal que está iniciando a pedalar agora, o que é que a gente pode, o que é que ele pode esperar e como é que deve ser esse início, o que é que precisa fazer para fazer uma entrada aí no ciclismo da melhor forma possível. Mas tudo depende do tamanho da coragem de cada um e da vontade, né? Mas acho que acho que todo esporte assim cabe o nível que cada um quer, né, chegar. Acho que a gente tem que querer extrair o melhor da gente. Então, eu já vi colegas que iniciarem que não sabiam sequer nunca tinha nadado, isso com mais de 40 anos de idade. E disse, eu vou fazer um triatlo e tal. Começou a treinar, a senhora, não é possível, esse cara é louco. Mas é isso que vale, pô. A gente vê em outros países aí, muitas pessoas se jogam e você fala, caramba, que tanta gente, né, parece que o cara é maluco. Não, ele foi lá, foi desenvolvendo e tal. Ele conseguiu, esse que eu estou dando exemplo, ele tinha na época, acho que 46, 47, nunca tinha nadado, morria de medo de nadar. Começou a nadar, aprendeu, começou a pedalar, se apaixonou também, foi ganhando, né, foi ganhando confiança, foi ali pegando o conselho de um, de outro, corria bem pra caramba. Ele fez uma prova de half Ironman, né, a metade de um Ironman, e ele ficou encantado, assim, ele se dispôs a fazer aquilo ali e fez. Acho que todo mundo tem capacidade de fazer, agora cada um vai ter o seu nível, né, e se desafie, né, eu vou fazer, você pode, quanto tempo, né, tudo isso eu acho que todo mundo consegue, todos nós temos capacidade de aprender a nadar, aprender a pedalar corretamente e de correr da melhor forma possível de cada um, né? Pode ser que você não seja você torne um campeão, né? Começar com um grau de complexidade menor, né? E indo para lugares mais tranquilos, que permita você uma dirigibilidade na bicicleta melhor, né? Não imponha tantos desafios. Por exemplo, o cara começa a pedalar hoje, vou acompanhar o grupo que vai lá em Rio do Engenho, vai pegar aquelas não vai ligar, vai ter que ligar de alguém buscar. Então aí já abandona o ciclismo porque não foi legal ou não regulou direito a bicicleta. Então acho que isso que você falou aí é respeitar a individualidade, né? Ir com pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível que você, né? Aproveitar essa aparelhagem que a gente tem em Ilhéus hoje e está chegando aí, eu acho que vai incentivar bastante o uso da bike. Isso é saudável, isso melhora a mobilidade, a bike ela não traz nenhum tipo de dano ao meio ambiente, então a gente só tem ganho com esse início e entender, né? Entender eu ia falar aqui, emendar, entender os sinais, como é que funciona no ciclismo, né? A gente usa muito, tem que gritar, a gente não tem buzina. As pessoas precisam entender o seguinte, que bicicleta é um veículo e você anda pela mão. Pois não existe na contramão. É muito pior você trafegar na contramão, porque quem sair de uma transversal não vai te enxergar, o pedestre que estiver atravessando a rua não vai olhar para seu lado, né? E o veículo que vem, você vai chegar muito mais rápido nele se você tiver... E ele Ô Igor,
vi aqui que eu tenho 25 segundos restantes que vai cortar nossa Pronto. live. Eu queria te agradecer, Tá agradecer bom. a todo mundo